Bom, nós vamos iniciar agora a primeira transmissão do programa Vi Florescer ao Vivo. E eu vou convidar o meu amigo Alexandre Vieira a participar junto comigo. Pronto, Ale. E Oiê! aí? Bem-vindo! E aí? Om Namah Shakti, primeiro de tudo. Jaya Devi. Gaia. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Viviane, sou professora de yoga há um tempinho aí, acho que uns 14 anos por aí. E também estudei filosofia e conheci o Ale há alguns anos, o Alexandre Vieira, eu chamo ele de Ale. Começando hoje uma série de transmissões ao vivo, sempre nesse horário. Hoje o primeiro tema vai ser a voz das yoginis. E deu? Sim, agora eu tô te ouvindo melhor. Uhum. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Bom, se você tá me ouvindo, todo mundo tá me ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Agora agora tava um pouco baixo. Tá. Se tiver baixo para mais alguém, me avisa, por favor, que eu coloco o microfone mais perto. Sim. Bom, então, professor Alexandre, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua caminhada aí nesses estudos, né? Por que eu convidei você para falar sobre a voz das yoginis? Algum motivo tem, então conta um pouquinho pra gente desses estudos específicos aí de textos indianos, textos clássicos, formação acadêmica. Sim. Deixa eu só te falar uma questão assim mais técnica. Eu tô tendo eco, então eu não sei se é o seu fone, tá ligado? Microfone? É, Tá. Se eu é, tirar, pode ser que fique baixo pro pessoal, mas eu posso tentar. porque ele tá vindo com eco pra mim. Então não sei. Assim você me ouve? Eu te ouço. Melhor? É, agora o eco acaba. Tá bom. É. Mas, bom, espero que fique bom o áudio para todo mundo. E bora lá. Sim, então é uma honra assim poder fazer parte desse projeto teu, desse encontro. Bom, é uma jornada muito grande essa, né, da Voz das Yoginis. Você acompanhou um pouquinho dessa jornada, né? A gente fez alguns encontros já juntos. Então um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa pesquisa, que já tem mais ou menos uns 15 anos, né, ou mais. Essa pesquisa, como o próprio nome diz, né, ela busca trazer de volta, né, a voz das yoginis. Então, ao longo aqui do nosso encontro, a gente vai descobrir mais do que são as yoginis, né? Quem são as yoginis? E eu tenho estudado a cultura indiana já há mais de 20 anos, né? Eu fiz letras na USP e foi lá que eu tive uma iniciação, um contato assim mais profundo, né? Com a cultura sânscrita, com a literatura sânscrita. Foi lá que eu conheci, então, os primeiros livros sagrados, de fato, né? Estudei os Vedas, as Upanishads, e foi maravilhoso esse primeiro contato, né? Até um certo momento, né? De alguma forma, eu intuí que havia alguma coisa a mais para se estudar naquele momento, né? Além dos Vedas, além das Upanishads, além daquele conhecimento mais ortodoxo, né, do hinduísmo, né?
E aí eu me dirigi a alguns professores, eram os professores muito bons na época, né? Seria bom até lembrar do nome deles, que eles foram marcantes, assim, inclusive para o pouco estudo de sânscrito que teve no Brasil, né? Então, a professora Lília Montenegro, o professor Mário Ferreira, foram uns dinossauros lá, assim, nos anos 90. Só que aí quando eu cheguei para eles e perguntei, olha, o que a gente poderia fazer para conhecer uma literatura além dos Vedas, além do material clássico, né? E eles, na época, não me, de alguma forma, não me ajudaram muito imediatamente, né? Mas intuitivamente eu fui na biblioteca, né? Que é ainda uma das melhores bibliotecas do Brasil, né? E aí encontrei uns livros empoeirados na biblioteca, que possivelmente tinham sido assim pouco usados ou nunca usados, né? E eram aqueles livros que tinham então um pedacinho, um comecinho da tradição que é chamada de tradição Shakta, né? Popularmente conhecida como Tantra. A gente vai falar um pouco disso também, dessas várias confusões, né, imprecisões aí que foi se estabelecendo ao longo do tempo. Mas aí eu encontrei, então, um fiozinho para começar a estudar, né? A partir daí, o advento da internet, a possibilidade de importar livros, então eu fiz minha biblioteca, e nesse estudo Que, dá de fazer a licença, é uma biblioteca... das mais maravilhosas que eu já conheci para quem gosta desse assunto. Não, então porque realmente, assim, a cultura mais tradicional, né, ela acabou ficando realmente focada nos estudos clássicos, são chamados estudos clássicos. Né? E daí eu encontrei em algum desses livros, em algum momento, eu encontrei então que havia uma tradição, houve uma tradição, que foi chamada de tradição das yoginis, né? Tecnicamente chamada de culto das yoginis, né? E aí essa tradição foi me levando e eu fui desbravando, né? E fui descobrindo que, na verdade, uma boa parte, ou praticamente quase toda a espiritualidade que a gente vive hoje, né? Inclusive a tradição do yoga, né? Que tecnicamente seria a tradição do Hatha Yoga, né? Essa tradição, ela, na verdade, tem, né? Uma boa parte dela é herdeira da tradição das yoginis. E isso me deixou bastante admirado, né? Assim, fiquei bastante curioso e fascinado, e aí, desde então, eu tenho estudado as yoginis, né? E claro, quer dizer, é uma tradição que, por ser uma tradição, a gente pode dizer, dominada mesmo pelas deusas, pelo feminino e tudo mais, né? Foi uma tradição que, ao longo do tempo, foi demonizada e foi censurada e em algum momento foi escondida, né? Então esse projeto tem esse propósito maior, né? Que é resgatar essas vozes que elas não desapareceram, elas sempre estiveram, ainda que sempre atacadas pelo patriarcado, né? Elas sempre estiveram numa espécie de subterrâneo, né? Que poeticamente a tradição fala de um rio subterrâneo, né? E é esse rio subterrâneo que agora, de alguma forma, a gente pode trazer novamente à luz, né? Que maravilhoso, porque esse rio subterrâneo me lembrou um dos capítulos de Mulheres que Correm com Lobos, que é um trabalho que eu faço também resgatando de alguma forma a Shakti, né? Mas a partir Uhum. de contos, fábulas que uma psicanalista, para quem não conhece, né? Eu tô dizendo que uma psicanalista junguiana traz para estudo dos arquétipos, mas que a figura central nada mais é do que a Shakti. É a presença de uma força do psiquismo ou do inconsciente coletivo ou dos instintos, mas que ela traz na forma de um feminino selvagem. E então é interessante, me lembrou quando você falou dos rios subterrâneos. Uma coisa que eu fiquei curiosa na sua fala é sobre a questão de podemos dizer que dominando mesmo, né? Em que sentido você quis dizer isso?
de que elas Uhum. dominavam com essa palavra. Sim. Essa como eu disse, quer dizer, é uma tradição bem complexa, bem importante, principalmente porque ela, ao longo do tempo, foi, ah, de alguma forma, assim, a transmissão dela foi bastante confusa, às vezes, né? A gente pode imaginar que essa tradição é, de fato, o que chamamos de tantra, de tantrismo, né? Então, a tradição tântrica é uma tradição que, em algum momento, ela se deslocou um pouco dos movimentos mais patriarcais, né, por várias razões, e ela foi, de alguma forma, ah, permeada por divindades femininas. Né? Então, se anteriormente os panteões, os grupos de deuses eram, a maior parte, deuses masculinos, né? A partir de determinado momento, essas tradições substituem todos esses deuses por deusas, né? Que daí, tecnicamente, na tradição tântrica, são chamadas de yoginis. Né? Curioso isso, E é porque elas não interessante são que isso. consideradas necessariamente as praticantes de yoga, mas as próprias divindades, é isso? Sim, então, aí, em determinado momento, essas tradições vão tomando mais corpo, né? E ocorrem rituais, e nesses rituais, essas divindades, esses seres divinos, né? Eles podem se manifestar de várias formas, né? E eles também se manifestavam incorporando nas praticantes tântricas, nas sádicas, né? Sei bem, sei bem. Entendeu? Então é uma tradição ainda um pouco arcaica essa, né? Com elementos bem xamânicos, né? Isso acontece por volta do século VIII, do século IX. Então, o meu foco da minha pesquisa, na verdade, é essa tradição que começa no século VIII e vai até o século XII, que é chamado de, digamos assim, a, 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 a fase mais importante da tradição tântrica, né? Depois do século XII, quando surgem os primeiros textos do Hatha Yoga, né? No século XIII, então há já uma patriarcalização, né? Ela se torna novamente patriarcalizada a tradição, né? Digamos assim, o momento mais Shakta da tradição, então, ocorre entre o século IX e o século XII. Né? É nesse momento que ocorrem mudanças bastante radicais. Né? Então, os panteões de deuses vão ser, de uma forma, dominados mesmo por divindades femininas, e algumas transformações radicais nas comunidades tântricas acontecem. Né? Então, é nesse momento, por exemplo, que as mulheres, né, são autorizadas pelos grupos, né, pelas linhagens, a praticarem yoga. Né? Claro que Peraí, yoga, esse nesse momento eu momento. perdi um pouco. Esse momento que você diz é o momento entre o século IX e XII ou... Exatamente. Tá. Antes desse momento, né, a gente tinha tradições totalmente voltadas para os homens. Né? Então, o próprio yoga clássico, que hoje em dia é tão ainda é tão, digamos, hegemônico, né? Ele era um yoga totalmente voltado para os homens de casta alta, de casta superior, os brahmanes, em geral, com algumas poucas exceções, quer dizer, na literatura a gente até encontra algumas exceções de mulheres que, de alguma forma, romperam essas barreiras nessas culturas mais bramânicas, né? Mas é no século IX, dentro de uma tradição que é uma tradição que digamos, é o foco da minha pesquisa, que chama-se tradição Krama, né? Que também é chamada de Kali Kula, seria assim a família de Kali, né? É Uhum. nessa tradição, então, pela primeira vez que as mulheres não somente são autorizadas a praticar yoga, aí claro que praticar yoga não significa o yoga contemporâneo que a gente conhece. Yoga, nesse momento, é um conjunto de práticas psicofísicas, práticas espirituais e que envolvem
o corpo, que envolvem as mudras, que envolvem os mantras, que envolvem as práticas de possessão, né, e tudo mais. Então isso seria yoga para esse momento, né? Então as mulheres então elas são autorizadas a praticar yoga e é nessa tradição, que seria, digamos, a tradição principal das yoginis, que as mulheres também se tornam mestras, gurus, né? Mas Elas interessante. elas são autorizadas a iniciar outros alunos, né? Uhum. Elas precisam ser autorizadas nesse momento ou seria uma imposição ou uma revolução cultural que acontece naquela época? Do tipo O um que ocorre é que feminismo da ainda, época local, né? Digamos assim. sim, eu acho que na verdade, era uma convergência de fatores, né? Quando as pesquisas falam em autorizar, na verdade é porque isso partiu realmente de um grupo de homens, inicialmente, né? Que tiveram um despertar, né? E nesse despertar, eles viram que essas proibições, essas injunções, assim, que eram carregadas durante séculos na tradição védica e bramânica, né, elas eram absolutamente contrárias ao estado de iluminação, né, ao estado de despertar. Né? Então é nessa tradição que essas pessoas começam a despertar não só para o seu trabalho interno espiritual, né, mas também para digamos assim, um olhar um pouco mais de uma coletividade, né? Então é na tradição tântrica que os shudras podem também participar, né? Digamos assim, os membros da sociedade que estão ali na base da pirâmide, né? A casta mais inferior, né? Então não é só as mulheres que nesse momento são autorizadas a praticar essa sadhana, né, tântrica, mas também os shudras, ou seja, aquelas pessoas da sociedade que faziam parte das castas mais baixas. E também isso é muito importante, as pessoas que eram chamadas de homens e mulheres de família, que tinham trabalho, tinham sexualidade, ou seja, tinham uma vida no mundo, né? Antes dessa tradição, né, toda a prática era voltada para os renunciantes, ou seja, aqueles que renunciavam ao mundo. Né? Por isso Certo. que a gente vê no yoga clássico aquela exigência, né, do brahmacharya, por exemplo. Né? Uhum. Então, quer dizer, a tradição tântrica ela não prega brahmacharya, porque, na verdade, ela é direcionada para os homens e mulheres de família, domésticos, né? Para as pessoas Isso é bem comuns, né? Uma revolucionário. popularização, uma humanização mais, né, do yoga. Exatamente. Sim. É, decorrente de um despertar que da onde será que veio, né? De que tipo de prática veio esse despertar Sim, real, porque na verdade é o único despertar possível, né? Que é aquele que interfere diretamente na sua visão política, social e etc. Na verdade, concorda comigo nesse exatamente. aspecto? E aí, enfim, bom, sei lá, continua. Pois então, bom, é uma história muito, muito linda e eu acho que é muito, digamos assim, muito fácil de entender porque ela foi omitida, né? Porque ela foi censurada, porque ela foi escondida, né? Porque na transmissão do hinduísmo, digamos assim, e do yoga para o Ocidente, essas tradições foram censuradas, né? Elas de alguma forma vieram junto com os mestres, geralmente homens, né? Vivekananda, Yogananda, Krishnamacharya, né? São alguns dos principais nomes que participaram dessa transmissão, né, para o Ocidente. Alguma coisa veio, né, dessas tradições tântricas, porque isso é importante, né? As tradições tântricas, elas de alguma forma permearam a religiosidade indiana durante muito tempo. Né? Então, muitas das tradições que são, por exemplo, dualistas, como o próprio yoga clássico, né? Há, por exemplo, grupos que conseguem ver dentro do Yoga Sutra
elementos não dualistas, né? Elementos que a gente poderia chamar de tântricos, né? Então, alguma coisa realmente veio nessa transmissão para o Ocidente, mas, digamos assim, o ouro mesmo, a tradição um pouco mais original, digamos, menos distorcida, menos imprecisa, ela não chegou para a gente naquele momento, né? Então, a gente vê que durante muito tempo, né, o foco da tradição do yoga, ainda hoje é assim, né, é exatamente nessas linhagens mais bramânicas, né, ou seja, no yoga clássico, no Bhagavad Gita e assim por diante, né. Mas, na verdade, também bem misturado, né? Não existe mais um purismo das linhas, porque essa Sim. vertente que Uhum. valoriza o corpo, que reconhece o corpo como parte importante do processo evolutivo, do despertar da consciência, como você disse, faz parte da tradição tântrica. Então, o que eu vejo é que hoje é tudo muito Exatamente. misturado. Não existe mais, na verdade, ninguém sabe nem direito a origem de nada, é uma grande bagunça. E, por um lado, é uma questão, mas por outro, eu acho que faz parte do movimento histórico também, né? Eu acho que em algum momento Sim. eu já tive essa tendência mais purista de tentar resgatar alguma coisa, e hoje eu tenho uma aceitação muito maior do yoga contemporâneo, sabe? E de sempre aceitar o yoga Sim. contemporâneo. Mas, claro, trazendo, ao mesmo tempo trazendo, resgatando coisas importantes que foram perdidas ao longo da história. Sim. Por Sim. isso esse assunto. E uma delas é as mulheres tiveram vozes, elas tiveram importância, elas foram iniciadoras de homens também, porque, Sim, né? exatamente. Não só de E, homens, mas de linhagens inteiras, né? Então, por exemplo, uma parte desse estudo, que eu acho uma das partes mais importantes e que é uma das partes mais, digamos assim, interessantes e atrativas do estudo, é, por exemplo, a tradição aonde surge a noção de corpo tântrico, que é chamado, né, digamos assim, dentro dos estudos, né, mais acadêmicos, é chamado de corpo tântrico, ou seja, o corpo que a gente chamaria de energético, de corpo sutil, né? É dentro de uma tradição tântrica, que é chamada principalmente de Kubdika, né? É a deusa Kubdika. É nessa tradição que, pela primeira vez, há uma sistematização dos 7 chakras, né? Que uhum. se tornaram populares depois no Ocidente, na Nova Era e tudo mais, né? Então foi nessa tradição em que, pela primeira vez, né, esses chakras são sistematizados, e essa tradição é uma tradição que foi, na verdade, uma continuação de uma outra tradição, né, iniciada por uma yogini, né? Uhum. Então, essas coisas, na verdade, não são contadas, não nos foram contadas. E há uma grande diferença, né, quando essa informação é conhecida, né? Quer dizer, você passa de uma tradição que as mulheres eram absolutamente excluídas, né, das suas carreiras maiores, mais importantes, você passa dessa percepção para a percepção de que, na verdade, toda a tradição que você pratica surge e, de alguma forma, foi revelada por uma yogini. E aí, Mas dentro essa dos nossos é uma encontros... yogini humana, digamos assim. Então, existe uma certa, digamos assim, uma liminaridade, né? Existe digamos assim, um estado liminar, né, das praticantes nesse momento, né? Elas eram humanas, mas ao mesmo tempo elas eram veículos dessas divindades, né? E que na verdade não eram divindades externas, né? Na verdade elas despertavam para a realidade essencial, né? E aquela realidade essencial é que era a fonte de todo o conhecimento, né?
E É nesse momento. falhou um pouquinho, não sei se para todo mundo, mas aqui eu não ouvi o finalzinho da sua fala. É, Então, você me perguntou se essas yoginis eram humanas, né? Elas eram, na verdade, híbridas em geral, né? Quer dizer, elas eram, no caso dessa tradição Krama, há a possibilidade de que realmente seja uma mulher histórica, que era, na verdade, segundo a tradição, né, uma manifestação física, se assim, se a gente pode dizer assim, da própria deusa Kali, né? O nome dela seria interessante até conhecer a história dela, né? Nos nossos encontros a gente conta a história dela, mas é a Yogini Mangala, né? A Yogini Mangala, ela iniciou um mestre, que é um mestre muito importante na tradição tântrica, né? Que é chamado Gyananetra, e ele foi digamos, o primeiro guru da tradição Krama, e da tradição Krama, então surgem essas outras tradições, né? Inclusive a Kubdika, que é da onde surge então toda essa noção sistematizada do corpo tântrico, né? As nadis, os chakras e então, quer dizer, a importância de conhecer, na verdade, a história de Mangalá, né, que nunca praticamente foi contada, né? Ela recentemente, na verdade, os manuscritos foram traduzidos para o inglês, né? Só recentemente, só 2008, né? Então é muito recente para a gente, né, em línguas ocidentais, né? Ah, tá. Então não foi por aquele grupo, o SOAS lá. É, foi outro, porque é mais antigo, né? 2008 foi na Índia, você sabe dizer? Essa tradução, um grupo de Então, estudos de lá? Ou... isso foi esse material, assim, é um material que foi traduzido por um pesquisador chamado Alex Sanderson, que é o, digamos assim, o grandioso, né, dos estudos tântricos. Ele teve acesso a esses manuscritos e traduziu uma boa parte desse manuscrito. Felizmente, muita coisa dessa linhagem foi preservada, né? De outras linhagens, muita coisa foi perdida. Uhum. A gente tem algumas pessoas aqui comentando, a Cláudia é uma, que ela fez uma pergunta. Você consegue ler aí ou quer que eu leia? Ó, Eu não sei se eu consigo ler, não. os Aham. Sidras eram ou são os excluídos? Você está falando dos Sidras ou os Shudras que o... É que eu não sei Os se os Shudras. Os Shudras eram os ou são os excluídos? Ou os excluídos são de uma casta ainda mais baixa? Sim, os excluídos são fora da estrutura de castas, né? São os intocáveis, né? São os sem casta, né? Tá. A tradição tântrica registra que mesmo os sem castas eram admitidos nas kulas, né? Nessas famílias tântricas, né? Os requisitos para admissão, né, dentro de uma família tântrica eram absolutamente outros, né? Como havia de alguma forma uma contracultura que se formou, né? Então havia uma transgressão também de todos os códigos bramânicos, né? Então todos aqueles requisitos bramânicos de inclusão em uma tradição espiritual eram transgredidos, né? Por isso é que as mulheres foram incluídas, né? Os, ah, ah, os homens domésticos, as mulheres domésticas, né? Você não precisava ser um monge ou um renunciante para fazer a prática, né? E claro que isso tudo tem impactos imensos, né? Na A religiosidade, né? direita. A direita vai contra, né? A direita da época, É, e, provavelmente. e incrivelmente eram esses os termos usados, né? Era É, direita e esquerda. é verdade. É verdade. É. Então, Muito real. as tradições, quanto mais à esquerda, né, chama-se as Vama Marga, né, ou seja, as tradições mais Vama, elas eram as mais transgressoras, elas eram as mais libertárias e mais dominadas pelas deusas, mais Shaktas. Né? As tradições à direita do espectro tântrico, que chama-se, né, o espectro tântrico,
as tradições à direita do espectro tântrico eram as mais, digamos assim, respeitosas do establishment, né? Ou seja, da hegemonia bramânica, e eram também mais dominadas pelos deuses masculinos. Então, as várias formas de Shiva, né? De um lado, então, as várias formas de Shakti eram as divindades dominantes, e num extremo do espectro, então, estava Kali, a deusa Kali, né? E do outro espectro, digamos assim, mais patriarcal, né, ainda, estava Sadashiva, que é uma forma benigna, assim, benévola de Shiva, né? Que era a divindade cultuada numa tradição chamada Shaiva Siddhanta. Então são alguns termos, né, bem complexos, mas dentro desse espectro, então, havia muitas linhagens tântricas, né? E para cada uma dessas linhagens, então, havia algum tipo de componente que desafiava a religião oficial bramânica, né? Mas por outro lado também, ser contra só por ser contra também não agrega em nada. E eu vejo isso nos dias de hoje e vejo que talvez isso também pudesse acontecer na época. Então, assim, não é porque alguém que é de uma posição que a gente não concorda que todo tipo de prática que vem daquela posição não deva ser adotada ou não seja bem-vinda ou não seja Sim. boa, né, para o Uhum. ser humano. Eu vejo dessa maneira, porque senão fica aquela coisa. Ah, eu sou contra o sistema e não usa nem cinto de segurança. Eu conheço muito disso, sabe? Não aqui em Aham. São Paulo, Sim. mas eu morei Sim. em Alto Paraíso de Goiás. Então, assim, não usa cinto de segurança na estrada, tipo, coisas assim, porque de tão alternativo, tão contra o sistema, tão contra o que realmente não é bom, a pessoa perde a noção e vira sem noção. Porque, tipo, por Sim. exemplo, o caso Sim. do cinto de segurança é uma questão de, por tanta falta de consciência própria, o Estado teve que Uhum. intervir colocando uma lei que não precisaria, Sim. entendeu? Agora, claro, existem outras leis que podem acontecer por imposição do Estado e que não devem ser bem recebidas, do tipo, sei lá, vamos supor, todo tipo, uma lei de censura, né? Todo tipo de livro vai precisar passar por uma autorização do governo. Aí não, a gente sabe que é um tipo de controle que tem intenções por trás, que vai beneficiar uns em detrimento de outros, o que não é o caso do Sim. cinto de segurança, nesse exemplo. Então, acredito que nem todo tipo de prática de linha da direita, né, ou que é considerada linha branca também, não tem isso? Essas são nomenclaturas mais tardias, né? Tantra branco, tantra escuro, Tantra negro, vermelho, essas tantra coisas não cinza, né? são, não são nomenclaturas assim tradicionais, né? Elas foram sendo sobrepostas na tradição ao longo do tempo, né? É claro que essas tradições, na verdade, elas não tinham ah, essas práticas, né? De uma forma aberta, né? Elas eram, em geral, eram sociedades mesmo secretas, né? Então, Sim. tem até um adágio tântrico que diz, quer dizer, que em sociedade você é um védico, né? Mas no seu Sim, ou coração você é seja, um kaula, né? Você é uhum. um kaula, quer dizer, não havia a intenção dessas pessoas de realmente uma transformação objetiva da sociedade, né? Havia sim uma busca de transformação interna mesmo, né? E essa transformação interna, então, poderia, de alguma forma, se expandir, né, para a coletividade, né? Certo, e não o oposto, né? Mas algumas coisas importantes foram ah, ah, feitas nesse momento, né? Principalmente em termos assim dos paradigmas filosóficos, né? Dos modelos filosóficos, né? Então, é, alguns desses modelos que eram parte dessa religião hegemônica, né? O próprio
dualismo Sankhya, né, de divisão entre espírito e matéria, entre Purusha e Prakriti, né, e também as tradições ilusionistas que vieram com o Vedanta, né, que toda a manifestação era uma ilusão, era Maya, né? Então, principalmente esses dois conceitos nas tradições tântricas foram de alguma forma incluídos, porque eles estão dentro da tradição tântrica, né? O conceito de Prakriti, de Purusha, de Maya, mas eles foram ressignificados, né? Então, a tradição anterior dualista, Sankhya, que via uma divisão absoluta entre o espírito e a matéria, né, foi desconsiderada na tradição tântrica, né? Então, a tradição tântrica chamou esses dois princípios de Shiva e Shakti, né, e disse que esses dois princípios eram, na verdade, faces de uma mesma força, de uma mesma moeda, né? Shiva, metaforicamente, né, seria a base do ser, né? E Shakti seriam as correntes de energia, o dinamismo da divindade, né? E a própria noção de Maya também é ressignificada, né? Quer dizer, Maya deixa de ser o véu da ilusão, né? E ela se transforma na artesã da criação, né? Então são movimentos muito importantes e que também foram, de alguma forma, esquecidos, né? E eles fazem parte do que hoje a gente pode chamar de voz, né? Essa voz que foi silenciada, né? E quando eu falo yoginis, na verdade, não são só as mulheres, né? Mas são todas essas forças e essas partes, né, que foram ao longo do tempo excluídas, né? Inclusive, nesse momento, então, há uma ressignificação do corpo. É por isso que o corpo deixa de ser um obstáculo para a libertação, né? E ele se torna, na verdade, o veículo para a libertação, né? Uhum. Ou seja, a natureza, Prakriti, ela deixa de ser impura e inconsciente, né? E ela se torna o veículo para a libertação, né? São movimentos muito importantes que acontecem dentro da tradição tântrica e, por sua vez, dentro da tradição das yoginis. Você acha que esse conceito de Shiva Shakti, ele é parecido com o conceito de Yin e Yang do taoísmo? De uma certa complementariedade, mas no sentido assim, de se a gente pensar no símbolo, naquele símbolo de complementariedade. Sim. Que um não existe sem o outro e que a semente do um está presente no outro. Então. Sim. Uhum. Há até muitos estudos de conhecimentos muito convergentes, né, entre as tradições taoístas e as tradições tântricas, principalmente tântricas. E possivelmente isso foi desenvolvido na Rota da Seda mesmo, né? Os viajantes chineses, né? Os viajantes chineses, principalmente, eles visitaram a Índia durante muito tempo e quer dizer, muito do que há no Tantra possivelmente vem da China e muito do que há no taoísmo pode ter vindo de transações desses peregrinos chineses com as tradições, né, mais esotéricas. Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu esqueci. Então, eu queria que você comentasse assim, o que você acha hoje, assim, dessa questão do patriarcado nos dias de hoje e se existe um silenciamento dessas vozes, que daí no caso das vozes femininas. Mas não só, porque a questão não é a gente vê, primeiro eu vou pontuar o seguinte, a gente vê na história e nas localidades que existe uma diferença brutal do tipo quem pratica yoga, né, contemporaneamente.
Então, nessa época, não do século... Mas ainda é nesse século, entre o século 9 e 12, que você disse que há esse surgimento, e depois há um abafamento de novo das vozes femininas, né? E Sim. de tal forma que a gente sabe o que é a Índia hoje, da opressão que existe lá, e, enfim, as mulheres nem não podiam praticar. é, Até hoje, eu acredito que a grande maioria esmagadora de praticantes de yoga ainda são homens na Índia. Mas quando o yoga veio para o Ocidente, ele veio com uma cara totalmente diferente. Assim, quando ele chega no Ocidente, ele é recebido e expandido como uma coisa para mulheres. Porque ele chega com uma outra cara. Ele não Uhum. chega com aquela cara. Ele não chega com o mesmo peso e a importância que ele tem na Índia. Ele chega como uma coisa Uhum. exótica e tal. E aí o patriarcado é curioso, porque aí as mulheres elas são associadas ao yoga, mas pelo olhar do patriarcado que olha o yoga como uma coisa boba e do tipo uma coisinha para relaxar, um exercíciozinho físico, sei lá, Uhum. fácil, tudo de uma forma meio deturpada, né, do que seria o yoga Uhum. de lá que veio, enfim. E aí o que a gente vê durante muito tempo? As mulheres nas capas da revista, só se pratica yoga mulher, então yoga homem não pratica yoga. Até hoje a gente vê isso, assim. Eu que dei aula durante muitos anos nas academias, ou enfim, em diversos espaços, os homens têm muita resistência ainda, porque eles estão aprisionados por essa visão patriarcal. E ao mesmo tempo as mulheres também, porque elas não elas receberam o benefício de um tipo de prática, mas sem receber a integralidade daquela prática, daquele saber, né? Uhum. Enfim, e quando se tenta falar sobre um outro viés, porque daí o que acontece? Aí você vai ter algumas pessoas que vão estudar yoga profundamente, que vão disseminar o yoga no Brasil, mas quem são essas referências? Todas homens. Então, quem serão os mestres das mulheres? Os homens. As mulheres podem praticar, elas são Uhum. milhares, mas quem vai ensinar são sempre os homens. Sim. Enfim, e aí a gente vê, pelo menos assim, eu tenho a impressão de que quando a gente tenta resgatar essa coisa do não, tiveram as mulheres que praticaram, as mulheres que ensinaram, as que foram as iniciadoras dos mestres, as grandes mestras, as devis, né, as deusas e tudo mais como referência do sagrado, do que é grandioso. Não se fala. Eu vou te dizer que eu sinto uma censura ainda hoje. Principalmente hoje, não Uhum. sei. Eu digo ainda porque é lamentável, né? O que você acha disso? Você sente também que existe, se não uma censura, pelo Uhum. menos uma resistência de falar desse assunto? Sim. Aí a gente teria que pensar um pouco sobre a questão do yoga contemporâneo, que ele é um objeto de estudo em si, né? Porque o yoga contemporâneo, na verdade, ele hoje em dia, quer dizer, tem esse pessoal que acho que você conhece, né? Que é o pessoal do Hatha Yoga Project, que é esse projeto de pessoas que não só estudam o yoga, digamos assim, na sua fase mais original, né? Ou seja, a época medieval, os manuais de Hatha Yoga e tudo mais, mas também há uma parte desses pesquisadores que estuda essa transmissão do yoga para o Ocidente, né? Então isso se deu em um momento importante na Índia, um momento de colonização. Então, quer dizer, muito do que nós conhecemos de yoga e o que se praticou de yoga durante todo esse tempo no Ocidente, ele é filtrado nesse momento, né? Então, pelo que eu entendi a sua pergunta, quer dizer, tem talvez, algo que seja estudado no estudo das mulheres, nos estudos feministas, né, que é, na verdade, um silenciamento que é feito da voz feminina de duas formas. Isso eu falo nesse curso, né? Existe um silenciamento que é chamado de um modo pérfido, ou seja, levar as mulheres para as fogueiras, queimar as mulheres.
que é o que aconteceu com as bruxas, né? Mas os estudos feministas também falam de um modo cínico, que é você transformar as mulheres no belo sexo, na musa, Uhum. né? E que quando você transformar as mulheres no belo sexo, você exclui as mulheres do conhecimento e exclui as mulheres da política. Então, talvez tenha a ver com o que você falou, né? Que isso é algo que pode ter acontecido com yoga, tanto que hoje em dia ainda, eu recentemente vi uma amiga falar, quer dizer que há possibilidade de dar aulas de yoga para mães de alunos, enquanto os alunos esperam os filhos estudarem na escola, né? Então, Ah, tá. enquanto as mães estão esperando os filhos estudarem na escola, elas têm aula de yoga, ou seja, uma distração, né? Uma distração para que as mulheres relaxem, como você falou, né? Então, quer dizer, então tem essa, digamos assim, essa banalidade, por um lado, mas também tem uma tática, né? Porque o yoga, como a gente pode ver, se você, na verdade, estudar um pouquinho, você não precisa nem ir muito profundamente, né? A prática do yoga, digamos, tradicional, ou a prática que eu conheço mais, que seria o yoga tântrico, né? É uma prática de grande transformação, né? Então, não é uma prática para você relaxar, né? Ao contrário, ela pode fazer você entrar em grande catarse, né? Então, talvez ter transformado o yoga num exercício físico de fitness, né? De deixar os corpos muito belos e muito atraentes e muita acrobacia e tudo mais. Quer dizer, você, na verdade, faz um tipo de um desvio de objetivo, né? O objetivo do yoga, ele absolutamente não era esse, né? Tanto que, assim, dentro da poesia das yoginis, né? A cena que os mestres e as mestras pintam era essa, quer dizer, o yogi tântrico, ele ia para um local proibido, ele ia para uma floresta escura, ele ia para um campo de cremação, ele ia para um templo abandonado, né? E lá, nesse templo abandonado, ele fazia as suas práticas yogis, né? Então, ele fazia as práticas yogis, e se ele fosse bem sucedido, as yoginis, que são essas entidades femininas, né? Elas então se manifestavam para eles, ou para elas, né? E aí é que era o negócio, quer dizer, elas eram forças absolutamente. Qual seria o nome assim? Elas são forças totalmente amorais, né? Elas poderiam se manifestar como deusas com caras assim de pássaros terríveis, ou de animais, ou então caras de demônios, né? E eles, na verdade, deveriam resistir a essas aparências, né? E, em muitos casos, eles ofereciam partes até do seu corpo, seu sangue, secreções do seu corpo para essas divindades, para apaziguar a ira dessas deusas, né? E se essas deusas, então, recebessem essas oferendas, aceitassem essas oferendas, elas transmitiam os poderes mágicos, os siddhis, e também transmitiam jnana, ou seja, o conhecimento transformador, né? Então, quer dizer, a experiência do yoga nesse momento, e principalmente nessa forma mais original do yoga tântrico, ela era absolutamente diferente e absolutamente contrária, né, a essa experiência muito, que hoje chama-se gratiluz, né? Que o pessoal brinca, né? A experiência fofinha, Aham. gratiluz, e muito É, nossa, e calma, e muito profundamente irritante linda, para algumas yoginis selvagens. né? Profundamente Quer dizer, elas eram absolutamente transformadoras e elas poderiam realmente mexer com as pessoas, mas sempre com o objetivo de na verdade, tirá-las dessas cascas produzidas culturalmente, né? Então, mas é nisso que eu tô te falando, que existem sobreviventes yoginis selvagens, Aham. e daí o estudo de mulheres que correm com lobos e o resgate do feminino selvagem, eu vejo que tem tudo a ver com
uma conexão com esse tipo de yoga, de alguma forma, com esse tipo de força, que seja uma força arquetípica, e Uhum. que ainda não é, e talvez nunca será, bem recebido entre mulheres, até algumas mulheres domesticadas, e que estão acostumadas com o yoga do patriarcado, e que é muitas vezes justamente o da domesticação, né? O do Sim. encaixotamento da consciência ao invés da libertação. E aí é nisso que eu sinto que muitas vezes rola resistência. Mas a gente está quase esgotando o nosso tempo já, Caramba, passou né? muito rápido, Passou né? muito rápido. E eu gostaria, então, para fechar, que você, se quiser, mostrar algumas imagens de, principalmente, Uhum. mulheres yoginis, porque também quando às vezes a gente cai nessa Uhum. coisa do, do místico, né? Pode ser interessante, é um estudo mitológico, assim, mas eu gosto de fazer referência para as mulheres que realmente Uhum. existiram, sabe? As mestras Sim. de verdade. Legal. Sim, ainda bem que a gente tem bastante informação, isso que é importante hoje, né? Assim, apesar de todas as problemáticas, né, que a gente levantou, quer dizer, hoje a gente vive um momento auspicioso, na verdade, porque a gente tem acesso às histórias das yoginis, a muitas imagens das yoginis, né, as histórias, e a gente tem hoje em dia também bastante obras das yoginis, né? Essas mestras, elas escreveram livros, escreveram literatura mesmo, e hoje em dia já há acesso, né? Eu queria aproveitar, então, esses momentos finais, vou mostrar umas imagens, mas também dizer, a gente vai ter um encontro, queria te convidar também, vai ser online, claro, né? E vai ser mais curto, geralmente a gente faz os encontros bem longos, mas vai ser de 1 hora e meia, 2 horas, e vai se chamar A Voz das Yoginis, dia 9 de maio. Né? Então depois a gente coloca uns links para as pessoas. Né? Eu vou passar algumas imagens aqui. Sim, por favor. A gente tem, sei lá, poucos minutos. Vamos tentar concentrar em uns máximo uns 3 minutos para ver essas imagens É. lindas. Então essa é uma yogini muito importante chamada Laleshwari, Lala, né? É, a história dela é fascinante. É uma devota de Shiva. Aqui Sharada Devi, né, que foi a esposa, a consorte de Ramakrishna. Ananda Maima. Ramakrishna que foi parceiro dela, porque ela é a protagonista da conversa. E a É. outra anterior ser discípula de Shiva também, aí sempre tem uma referência masculina. Vamos deixar as referências masculinas de lado nesse Sim. momento. Ananda Maima. Aqui Indra Adoro! Devi, né, que foi Peraí, que não tá essa. dando pra ver. Abaixa um pouquinho o celular, por favor. Isso. Indra Devi. Argentina, ela, não é? Eu acho que ela é russa. Ah, Ela é de é? algum país aqui é Gita, né? Iyengar. Uhum. Então aqui algumas imagens que são colocadas no curso, né? E textos clássicos, né? E aqui as yoginis, né? Vira um pouquinho a ler o celular, tá? E aqui Isso. algumas imagens das yoginis já. Essa imagem, que é uma imagem bastante importante, né? Quer dizer que é na verdade um encontro de uma discípula com a sua mestra, né? Enquanto durante muito tempo a arte indiana retratava o acharya, né? O mestre, o guru, dando as instruções para os seus discípulos. Então, a partir das tradições tântricas é que há então essas pinturas de
mestras de yoginis, transmitindo conhecimento não só para homens, mas também para mulheres, né? Maravilha. Quero te agradecer muito, foi uma grande aula e a gente sabe que foi só uma Bom. pincelada. Então, eu agradeço por você fazer esse trabalho. Eu até tinha comentado, né, que é uma questão a se pensar assim, eu vou trazer o feminino é do meu interesse, falar, resgatar o feminino, mas através da voz de um homem. De alguma forma, isso pode ser um problema, no sentido de que o ideal seria a mulher estar falando dessas mulheres, mas para Sim. isso as mulheres precisam estudar e Esse, conhecer. esse E trabalho é inteirinho feito em cima também, quer dizer, todo esse conhecimento é um conhecimento produzido por mulheres, né? Então, quer sim, dizer, apesar de eu estar falando aqui desse conhecimento, é um conhecimento que, felizmente, foi feito a partir da segunda metade do século XX, né, nos anos 60 e tal. Muitas mulheres começaram a fazer esse trabalho, né? Então, tudo isso que a gente conhece hoje é por causa de muitas mulheres, né, indianas, europeias, estadunidenses, né, que foram para a Índia, que foram para a Ásia e fizeram esses estudos, né? Então, na verdade, a gente está falando da voz delas mesmo, né? Isso que é importante. eu vou tentar deixar esse material durante 24 horas. Por que que eu digo tentar? Porque eu fiz um teste mais cedo e, infelizmente, não ficou no ar. Não sei se é um excesso de demanda que está acontecendo no Instagram, mas vamos torcer para o material ficar no ar e, posteriormente, eu também pretendo colocar no YouTube, porque aí eu consigo resgatar esse vídeo e deixar disponível ali. Assim, a gente já tem algumas Uhum. referências e eu indico a todas e todos, e é importante resgatar isso, sabe? Então, eu realmente acho importante seguir o Yoga Mitologia, porque é uma das poucas páginas que coloca a mulher e o feminino em evidência, assim, dentro da história do yoga, trazendo essas figuras de mestras e, enfim, as devis também, né? As deusas, as Shaktis. E gostaria de convidar também a seguirem o meu trabalho que chama Matilha Yoga, tem uma hashtag Matilha Yoga e uma hashtag Matilha On, em que eu vou trazendo de uma outra forma, até desvinculada do yoga em si, como uma coisa tradicional, mas pegando pela essência, sabe? O que está por trás de tudo isso, o que dá vida a tudo isso, a gente pode trabalhar isso de diversas formas. Então, quem tem interesse e sente que precisa ter esse despertar assim para o feminino de diversas maneiras, o feminino selvagem, o feminino que instrui, que dá orientação e que também recebe, que acolhe, né? Porque não é porque pelo fato de que o Alê é homem, então porque ele é homem, ele tem esse saber, eu não vou deixar ele falar. Não, eu tô te convidando para você falar. Graças a Uhum. Deus você tem e a deusa você tem esse saber para compartilhar com a gente e que nós possamos trabalhar juntos, porque eu acho que a ideia do feminino é Sim, isso, né? A complementariedade, não a disputa e nem a exclusão. Então, eu agradeço também certeza. a você pela aula e a todo mundo que participou. A gente já vai. Eu tenho receio dele fazer cair, sabe? Deixa eu ver. Vai Ah, cair em tá. um É. minuto. Então é isso. Quer terminar com alguma fala? Não, só isso. Te agradecer também pela oportunidade. Ótimo que você está fazendo esses encontros. Espero voltar quando você quiser, para a gente conversar Legal. mais. Tá bom. Obrigada. Valeu. Quinta-feira eu vou fazer mais um, então é toda terça e quinta às 5, vai ser com o professor Edílio, ele tem o perfil Yoga Tântrico, e nós vamos falar sobre chakras e estados de consciência. Então é legal, porque é uma continuidade disso, talvez por uma Sim, outra linha de pensamento, mas enfim. Então é isso, Jaya. maravilha. Já, já. Valeu. Valeu.